Olá, meu nome é Luana, sou fisioterapeuta da Associação POD, trabalho com neuropediatria e hoje venho aqui falar um pouco sobre a importância do uso das órteses. As crianças após uma lesão neurológica, principalmente pacientes que têm paralisia cerebral, apresentam algumas alterações motoras e funcionais nas suas atividades diárias. Então, muitas vezes é necessário fazer o uso de dispositivos ortóticos para auxiliar, esse desempenho motor, dessa funcionalidade dessa criança. Então, pacientes com limitações funcionais utilizam as tecnologias assistivas no seu tratamento. Né? Dentre essas tecnologias, destacam-se as órteses. A utilização das órteses se faz necessária em alguns casos, com o objetivo de promover, estabilidade e função, como também prevenir deformidades, contraturas fixas e complicações musculoesqueléticas. Cabe ao fisioterapeuta avaliar o paciente, indicar a órtese correta para aquela criança e treinar o paciente para utilizá-la corretamente. A órtese AFO, que é uma órtese suropodálica, conhecida como goteira, que é essa aqui. Muita gente já conhece, muitas mães já conhecem, né? Então, ela tem um objetivo de diminuir, a flexão plantar do seu paciente, do seu filho, né? Então, o nosso pé, ele tem um movimento, vamos supor que minha mão é o pé, tem um movimento de flexão plantar, que é aquela criança que apresenta o pezinho na ponta dos pés, pé de bailarina. Tem um movimento de dorsiflexão, que é para cima, e tem um movimento de pronação, que é aquela criança que pisa para dentro, e supinação, que pisa para fora. Então, o pé da sua criança pode ser em equino, varo ou equino, valgo, tá? A maioria das crianças apresentam o equino valgo, que é aquele pé na pontinha dos pés, o pezinho para baixo, o pé caído, e mais para fora, tá? Então, a gente fala que é um pé equino varo. Então, o objetivo dessa órtese é manter o controle da articulação do tornozelo, articulação do tornozelo, tá? Para poder manter o pé. Então, existem diversos tipos de órteses, tanto para membro superior como para membros inferiores. Mas hoje eu vou falar especificamente da AFO, a suropodálica, da goteira, para membros inferiores, tá? Então, o fisioterapeuta vai fazer a avaliação da sua criança, certo? E vai indicar a órtese correta para a necessidade do seu filho, certo? Então, daí, seu filho vai para a parte de confecção da órtese, Então, quem vai tirar o molde é o fisioterapeuta ou um técnico, Esse molde é feito com gesso, para sair exatamente o pezinho, o formato do pé do seu filho, tá? Então, feito todo esse processo, você vai receber a órtese da sua criança. E aí vai chegar o período de adaptação, Adaptação dos tecidos moles, Adaptação da pele da sua criança, Que isso vai depender do tamanho da órtese, Então, o fisioterapeuta vai provar a órtese na sua criança, ver se está ok, e aí você vai usar em casa durante 2 horas, E vai observar a pele da sua criança para ver se não vai aparecer algum ponto de pressão, Se tiver algum ponto de pressão, então vai ficar a pele ruborizada. Então, passado esse período de adaptação, o seu filho não apresentou nenhum ponto de pressão, nenhuma área vermelha,
nenhuma bolinha, nenhuma ferida, então o tempo de uso da órtese e da goteira deve ser contínuo, tá? Então, por que eu acho bom, eu acho interessante frisar isso aqui? Porque na prática, no dia a dia, eu vejo que muitas mães não fazem o uso correto da órtese na sua criança, né? Ou não usam o tempo contínuo, né? Só usa uma horinha ali no dia, ou não sabe posicionar corretamente o pé da criança na órtese. E isso não é bom, né? Isso, ao invés de trazer benefícios para a sua criança, vai trazer prejuízos, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês a órtese afo rígida, que é essa que eu tenho aqui. Ela é rígida porque ela é toda completa, toda durinha, ó. Ela não permite movimento na articulação do tornozelo, tá? Então, essa órtese, ela é indicada para pacientes que apresentam espasticidade mais grave, né? Espasticidade é aquela criança que tem o tônus mais rígido, mais durinho, tá? Então, ela é indicada para esses pacientes e para pacientes que já apresentam deformidades, né, no pé em equino, que é aquele pé na pontinha dos pés, e também em equino varo, tá? Que é aquela pisada para baixo, pé caído e a pisada aberta para fora. Agora eu vou mostrar a órtese afo, né? A órtese articulada, né? A goteira, que é essa. Articulada porque ela permite movimentos controlados, né? De flexão plantar e dorso flexão, flexão plantar e dorso flexão, né? E também ela é indicada para pacientes que já realizam a marcha, que já andam, né? E que apresentam movimentos de dorsiflexão de forma passiva, tá? Forma passiva, quando o fisioterapeuta vai posicionar o pé dele para dorsiflexão para alongar, ele consegue realizar o movimento de dorsiflexão. Então, durante a colocação da órtese, é importante, né, realizar a liberação de algumas estruturas, tá? Para o correto posicionamento da órtese no pé da sua criança. Então, é importante demonstrar aqui, porque eu percebo que ainda tem muitas mães que têm dificuldade para fazer esse posicionamento correto, né? A criança já usa a órtese há um bom tempo e a mãe ainda não consegue posicionar o pé corretamente na órtese, tá? Então, o ideal é que você deite seu filho, tá? Flexione o joelho da sua criança e faça uma dorsiflexão no pé do seu filho. A perna do seu filho vai ficar nessa posição. E aí você consegue, né, de uma forma fácil, colocar a órtese no pé da sua criança. Porque aqui, nessa posição, você vai estar bloqueando, né, a musculatura agonista, que são esses músculos posteriores, né, o gastrocnêmio. Ele é que puxa o pezinho da sua criança para baixo, tá? Então, nessa posição, a gente inibe ele, então facilita o posicionamento correto da órtese na sua criança. Então, você vai colocar uma meia fina no pé do seu filho, tá? Colocou na postura, deitado, flexionou, dobrou o joelho, fez uma dorsiflexão no pé do seu filho. Agora você vai encaixar a órtese. E agora você passa as fitas, tá? Essa é a forma correta de posicionar o pé da sua criança na órtese. Veja como aqui tá baixo, tá bem posicionado. Porque a articulação do tornozelo
tem que encaixar exatamente nessa fossa aqui, tá? Que foi feita na hora do molde no pé do seu filho. Então, o tornozelo, né, o calcanhar tem que encaixar bem aqui. Porque o que eu vejo na prática é que as mães não fazem o uso correto, o posicionamento correto. Então, o que é que acontece? Quando coloca mal posicionado, né, ó, o pé da criança fica alto. Tá vendo que tá alto, né? Aqui o pé da sua criança tá em equino, continua em equino. Então, para finalizar, eu venho ressaltar aqui a importância da forma correta de usar a órtese, tá? De você, mãe, posicionar corretamente o pé do seu filho na órtese, de fazer o tempo contínuo, né? Para seu filho estar usando a órtese, só tirar para tomar banho quando for dormir, se ele não tiver indicação de usar para dormir. Manter o filho de vocês durante esse período que nós estamos em casa, né? Nesse período dessa pandemia. Tentar manter o filho de vocês ativo, né? Manter uma rotina, né? Manter a rotina do seu filho. Não deixem seus filhos muito tempo parados em uma posição só. Façam as transferências, né? Coloquem seu filho de deitado para ele se arrastar, para ele engatinhar, de deitado para sentado, a postura em pé, né? Como eu falei no vídeo anteriormente, essa postura bípede é extremamente importante para o seu filho. Então vamos tentar manter a rotina do filho de vocês durante esse período para melhorar a qualidade de vida da sua criança. Então é importante também fazer a higienização das órteses da sua criança. Então toda semana limpa direitinho a órtese, né, para poder aumentar o tempo de durabilidade das órteses da sua criança, né? Nós sabemos que não é tão fácil ter acesso a essas órteses, né? O custo é um pouco alto, né? E para a gente ganhar também é difícil, né? A gente não ganha com tanta frequência. Às vezes a criança perde rápido essa órtese porque não faz a limpeza direito, porque não usa direito, né? Então é difícil a gente conseguir várias vezes esse tipo de órtese no ano. Então vamos ter mais cuidado com a órtese da sua criança, tá? Então, para finalizar, nesse momento eu gostaria que vocês pensassem no próximo, né? Vamos fazer com o outro que eu gostaria que fizessem comigo. Então, se for sair de casa, use máscara, não toque no rosto, lembre sempre de higienizar as mãos, lavar com bastante sabão, sempre passar álcool, tá? Então, vamos pensar no próximo, né? Porque se eu não quero me contaminar, eu também não quero que o outro se contamine. Então, vamos pensar sempre no outro. E eu quero dizer que eu tô com muita saudade de vocês, do atendimento presencial, né, do toque, de trabalhar com minhas mãos, né, de ouvir a conversa das mães, de falar com o meu paciente, mas que muito em breve, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Então, se cuidem, fiquem com Deus. Um beijo.